Para vocês inicializar um novo projeto no Android Studio, basta que vocês cliquem nessa opção aqui, Start a New Android Studio Project. Ele vai abrir essa janela aqui e é só vocês preencherem as informações, né? Vocês colocam o nome da sua aplicação, você tem a informação do domínio, que é uma informação específica da sua aplicação, e o projeto onde você vai salvar. Basta que você avance aqui. Nesta próxima tela você vai escolher o tipo de dispositivo, né, para que você está desenvolvendo. Tem várias outras opções aqui, mas o que a gente vai focar aqui é nesse telefone e tablet. E aqui você escolhe a API. Vejam que quando você clica aqui, você tem várias APIs, que são as versões do Android, mas nós vamos deixar na API 15 mesmo, porque aqui vocês já podem ver a informação que ele diz que ao escolher a API 15, seu aplicativo irá rodar em aproximadamente 100% dos dispositivos. É uma questão de compatibilidade. Então, quanto mais nova eu escolher a versão, por exemplo, vamos botar nessa 26 aqui, ele diz aqui ó, que vai rodar em menos de 1% dos dispositivos, porque só os telefones, né, mais modernos, eles possuem esse sistema operacional do Android. Conforme você vai baixando, ele vai aumentando esse percentual de compatibilidade. Então vamos deixar na 15 mesmo, que a grande maioria dos telefones tem a API 15, e aí fica mais compatível também para poder rodar o aplicativo. Vamos avançar aqui, e aqui você pode escolher só a sua activity, né? Ela pode ter algum tema específico já que o Android Studio disponibiliza aqui para nós, mas vamos deixar em Empty Activity. Você dá um Next, aqui ele vem o nome da Activity e o Layout, que nós vamos falar depois. E basta então que a gente dê um Finish aqui, para que a aplicação comece a ser processada e aí seja disponibilizada a IDE para nós poder trabalhar nela. Bom pessoal, então terminado o carregamento aqui do nosso projeto, a gente vai se deparar com essa tela aqui. Nessa tela a gente tem a classe Java, né? Nossa classe Main Activity, nossa classe principal. Vocês podem ver que aqui do lado vocês têm a estrutura do projeto, né? Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem uma pasta com o nome de Manifest, que tem aquele arquivo, a gente vai falar depois. A pasta Java, né, que é onde está a nossa classe Java aqui, onde vai ter nossas activities, também que a gente pode vir a criar, ou outras classes ou subclasses, né? E também tem essa pasta res, e contém essas pastas aqui que a gente vai dar uma olhada depois também. Bom, aqui vocês podem ver, nessa primeira estrutura inicial, né, que o nosso programa ele começa com a referência ao pacote, né, package. Nós temos aí as referências da biblioteca, das bibliotecas, né, no caso, se tiver mais de uma. Geralmente tem bastante biblioteca, porque conforme você vai desenvolvendo, você vai podendo carregar essas bibliotecas, né. Nós vamos ver isso ao longo da programação. E aqui nós temos o método, esse método principal aqui, que é o método onCreate, né. Basicamente aqui o que vocês precisam saber é que esse método aqui é um método que vai fazer a inicialização, né, da nossa activity, né, carregar as configurações necessárias, né, e principalmente aqui fazer a configuração do nosso layout. Vocês podem ver que nós temos uma linha de programação aqui que está dizendo o seguinte: set content view r.layout. E aqui nós passamos o nosso layout. Tá? Quando a gente criou um novo projeto lá, lembrem que ficou Activity Main, né? Que é essa aqui, ó, que é esse arquivo XML. Esse arquivo ele pode ser encontrado aqui também, ó, no res.layout. Tá? É o mesmo aqui, se você abrir, é esse arquivo aqui. E esse Activity Main, ele é basicamente o nosso layout principal aqui, né? Para esse exemplo aqui que a gente criou, né? Ele é a nossa interface principal. Então, é isso que vocês precisam saber aqui quando vocês iniciam um aplicativo, né? Qual que vai ser o nosso layout principal, né? Nesse caso aqui, ele já faz a referência automaticamente para esse arquivo activitymain.xml, né?
Mas, caso fosse outro, né, vocês podem vir a configurar aqui. Se vocês tiverem, vamos dizer, outros layouts também, né, até porque se você tiver outras classes depois que a gente vai desenvolver ao longo do projeto, que a gente pode ter vários layouts aqui, né. Isso aqui é apenas um. Então, voltando aqui, vocês podem ver que nós temos aqui o nosso Hello Road, né, uma simples escrita do Hello Road. O arquivo de layout, né, ele é a nossa parte visual. E aqui o Main Activity é onde a gente vai fazer, geralmente, as alterações, né, e o tratamento de determinados recursos que a gente venha a utilizar aqui no nosso layout, ok? Então, pegando como parâmetro aqui, como referência, vocês podem ver que a gente tem aqui o nome, né, nosso aplicativo. Essa tela aqui mostra a nossa área de trabalho aqui, né? Isso aqui é configurável, as margens, né? Se nós vier a utilizar essas configurações, vocês vão saber. Em um arquivo de layout, ele pode ter inúmeros elementos, tá? Vocês podem ver aqui, nessa paleta aqui de recursos, né, que vocês têm botões, checkbox, radio buttons e uma infinidade de recursos aqui que vocês possam vir a utilizar, tá? No desenvolvimento do nosso projeto, tá, nós vamos utilizar alguns desses recursos, né? Não vamos utilizar todos, mas você vai aprender alguns deles. Conforme a gente vai utilizando, né, eu vou explicando para vocês. Tá? Esse arquivo de layout aqui, você pode trabalhar de duas formas aqui. Você pode trabalhar no modo design, que é esse modo que a gente está aqui, a gente vai visualizando, né, conforme vai ficando. E também tem o modo de texto, tá? Que é o modo de programação, propriamente dito. Então aqui a gente também pode adicionar recursos, tá, direto por linha de comando. Voltando aqui ao modo design, vocês podem fazer um teste, por exemplo, vamos pegar um botão aqui, ó. Vocês podem simplesmente arrastar ele até aqui a tela, né? Vamos supor que você largou ele aqui, né? Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, Infer Constraints, tá? Só porque esse layout aqui, que ele está utilizando o Constraint Layout, ele funciona dessa maneira, através de referências, tá, nas bordas. Por exemplo, se você quiser fazer um teste, deixa eu deletar aqui esse botão. Vamos rotacionar aqui, ó. Por exemplo, vejam que o Hello Road está no centro da tela, né? Modo Portrait, vamos dizer que você colocou esse botão aqui. Se você fizer um landscape aqui, veja que ele não fica alinhado, mas isso está relacionado ao modo de exibição do nosso, ao modo de configuração do nosso layout, tá? Talvez a gente nem venha a utilizar esse constraint, vai ter outros layouts que você pode utilizar que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas o que eu quero só mostrar aqui para vocês é que se vocês voltar aqui ao modo Portrait e, por exemplo, eu vou dar esse Infer Constraints para ele criar essas referências, né? Agora eu vou voltar aqui. Agora vocês vejam que ele está centralizado, né? Então são detalhezinhos, né, que você vai aprendendo durante a programação. Aqui vocês têm alguns elementos interessantes também que vocês podem ver. Por exemplo, o Text View, né? Text View é um texto, né? Esse Hello Road é um Text View, tá? Quando você clica na propriedade de um elemento, né? Deixa eu colocar o botão de volta aqui. Quando você clica num elemento que você tem na tela, da mesma forma você pode fazer as alterações diretamente aqui do lado ou direto nas linhas de comando de texto. Vejam aqui que ele tem o ID que identifica ele, né, o elemento. Você tem aqui o texto. Por exemplo, imagine que você altere aqui, né, coloque texto, né. Então, automaticamente ele já altera o valor dele, né? Você alterou aqui, ele vai alterar aqui e já mostra visualmente para você, tá? Em suma, o que vocês precisam saber é que vocês podem alterar todas essas propriedades através dessa janela de configuração, tá? E também, obviamente, através da linha de comando, né? Eu vou aumentar esse texto aqui, você pode aumentar, por exemplo, ele aqui no Text Size, você poderia aumentar ele. Você também pode fazer alterações do tipo trocar o tipo da fonte, né? A cor do texto, o estilo, por exemplo, se você quer
em negrito, né, itálico, enfim, esses tipos de configurações, questão de alinhamento, né, e tem N tributos também aqui você pode alterar conforme cada elemento tem as suas características, tá? Agora vamos supor que o seu programa seja isso. Nesse caso, esse programa não faz nada, né? Ele só vai simplesmente mostrar text view, que é basicamente um texto, e vai mostrar para o usuário. Mas vamos dizer que seja esse aqui o seu programa. Como é que você faz para rodar ele? Bom, você tem que rodar ele aqui, nesse botão aqui, Run App, e aqui é o seguinte, ou você vai ter que rodar num emulador, ou você vai ter que conectar o seu celular para ele já identificar aqui e rodar direto no telefone. E aí você já testa a aplicação na prática direto. Eu vou cancelar aqui, eu só vou inicializar o emulador antes para nós testar. Bom pessoal, o emulador está aqui aberto, tá? Esse emulador Nox Player, e agora eu vou tentar rodar o nosso programa aqui. Então vejam que quando eu clico aqui, ele já detecta aqui, né, esse Samsung Nexus, né, que é esse emulador que eu abri. Eu vou clicar em OK e vamos aguardar ele fazer o carregamento. Bom pessoal, então está aqui o nosso programa, né? No momento que ele termina de fazer esse carregamento, ele já aparece, já abre aqui a tela com o nosso aplicativo. Então é assim que a gente testa os nossos aplicativos, né? Ou por emulador, né? Ou direto no celular. Você pode também aqui parar o seu programa por aqui. Eu vou fazer um stop aqui, tá? E continuar trabalhando nele aqui normal. Conforme a gente vai avançando no desenvolvimento do projeto, você vai aprendendo os recursos, né? Caso você nunca tenha tido algum contato com Android. E o importante aqui é a gente ser sucinto e ir direto ao ponto para que as coisas funcionem, né, de maneira mais agilizada. Nós vamos ter mais umas aulas aqui de introdução aqui ao Android, tá? Eu vou comentar algumas coisas sobre esses arquivos de XML aqui. A gente vai dar uma olhada com calma. E também nesse arquivo de manifesto, que é um arquivo importante. E eu vou fazer alguns comentários mais detalhados nas próximas aulas aí que vai vir.